Hello, galera do nono ano! A Teacher deseja que todos estejam bem, com muita paz, saúde, alegria, aproveitando esse momento para ficar em casa, curtir a família, né? Mas com foco nos estudos, ok? Então, olha só, galera, a Teacher está com muita saudade, tá? E mesmo a gente estando longe, eu estou à disposição. Quero dar os parabéns a todos que fizeram a prova, que foi um sucesso, tá? Muito obrigada pela dedicação, pela responsabilidade. E é isso aí, parabéns, tá? Então olha só, galera, hoje é a nossa primeira aula do quarto bimestre e ainda bem que tá um conteúdo super tranquilo, tá? Abram aí o livro, a apostila de vocês na parte de inglês, Chapter 7, capítulo 7 e page 270, nas páginas 2 a 17. Ah, teacher, mas é muito. Não é muito, tá? Por quê? Porque a gente não pode parar o conteúdo no meio para a próxima aula, tá? É lógico que a gente tivesse presencial, iria ser diferente, mas vocês são top, vocês conseguem fazer, tá? E logo eu passo a correção, tá? Corrija esses livros, por favor, tá? Então vamos lá. De início aí, galera, abram aí, ó, nessa page, ok? Aqui. Então olha só. De início tem uma receita de como construir uma boa amizade. A teacher fez a dela aqui, tá? E aí tem você tem que botar uma xícara de paciência, amor, generosidade, confiança, segurança, né? Ouvir, saber ouvir o amigo. Então é a receita, tá? Aí logo a teacher vai estar voltando aqui para explicar a tarefinha que vocês vão ter que fazer. Nós vamos, o que nos interessa, que nós vamos estudar a gramática, tá? Então olha só, pessoal, page 10. Na page 10, olha aí que é uma revision, tá? Verbs, tenses, relate to the past. Tempos verbais relacionados ao passado. Aqui na nossa aula de hoje, vocês têm que estar bem ligadinhos. A gente vai estudar 3 tempos verbal. 3 tempos verbais, né? Que vocês já estudaram e que é apenas uma revisão. Então, olha só. Aí no quadrinho, no exercício 3, tá bem explicado aí. Simple past, past continuous, present perfect. Então, tem a estrutura dos 3 tempos verbais, da forma afirmativo, negativo, interrogativo, sem problema. A hora que vocês bater o olho, vocês já vão lembrar. Então, vamos lá primeiro para o simple past. Olha lá, simple past. O que vocês têm que ter aqui em mente? Lembre-se que nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, olha só. Os verbos regulares são aquilo que a gente acrescenta ed, de ou ied. Lembre-se que nós estudamos até o ano passado. E os verbos irregulares são aqueles verbos que mudam totalmente a forma. Olha que eu vou escrever ele no passado. Então, por exemplo, o verbo to be. No presente, be. No passado, was ou were. Eu não mudei totalmente a frase? Então, é isso aí. Muda totalmente a forma do verbo, tá? Então, olha só. É isso aí que a teacher falou. São divididos. Aí, aqui a teacher trouxe, que eu sou muito boazinha, as regras para os verbos regulares, tá? Então, por exemplo, verbos terminados em ed, como que fica? De, o verbo já é terminado em e, eu vou colocar ed? Não, só vou acrescentar o de. Verbos, eu troco o y pelo ied. Lembra-se disso aí, galera? Nós já fizemos isso. Então, olha só. Aí os verbos
irregulares são aqueles que mudam totalmente a forma. Então, por exemplo, o verbo go, went. No livro de vocês, do 8º ano, que ainda tem o livro, lembre-se que tem aquela relação lá atrás, do 4º bimestre, né, que nós estudamos. Então, olha lá que tem lá o verbo da forma, verbo no simples past e presente perfeito. Dá uma olhada lá, tira um xerox para vocês dar uma lida ou estudem com o livro aberto do ano passado, que lá tem uma relação. Esse ano não veio para vocês aqui nesse livro, tá? Então, olha só. A negative, olha só. Observam aí no simples past. A forma negativa. Qual que é o auxiliar na forma negativa e interrogativa do simples past? Eu vou usar o auxiliar did. Lembre-se, sujeito auxiliar. Quando eu já estou usando o auxiliar, o verbo volta na sua forma normal. Então, olha só o exemplo, ó. Afirmative form. She went to school yesterday. Ela foi à escola ontem. Então, como vocês são inteligentes, a primeira coisa que vocês batem o olho, o que é yesterday? Ontem. Então, eu já estou referindo no passado. Lembre-se, two ago, 2 days ago, 2 dias atrás, mês atrás, ontem. Então, em inglês, a gente tem os advérbios de tempo, que a gente bate o olho na frase, a gente já sabe qual que é a conjugação da frase. Então, olha só. Went é o verbo go. Nós já vimos lá no início que ele é um verbo irregular, por isso que mudou a forma. Eu quero que vocês passem para mim essa frase na forma negativa. Então, vamos lá. She, que é o sujeito. Did, lembre-se qual que é o auxiliar do passado? Did. Teacher é para todos os sujeitos? Yes. Aqui não tem nada a ver igual do e o does. Lembre-se que does é para sujeito, do é para o outro. Aqui eu vou usar did para todos os sujeitos. Então, olha só. Sujeito auxiliar do passado, que é o did. O not. Aqui, ó. Notem que o verbo está na forma normal. Não está como aqui, por quê? Porque aqui tem o auxiliar já me indicando que tempo verbal está a frase. Por isso que aqui o verbo está na forma normal. Então, olha só. Ela não foi à escola ontem. Por que o verbo aqui está na forma normal? Fala para mim. Isso mesmo, porque eu tenho o auxiliar do passado já indicando que tempo verbal está a frase. Vamos ver a interrogativa? Lembre-se que na interrogativa de todos os tempos verbais, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o auxiliar com o sujeito. Então, observa aí o slide, ó. Qual que é o auxiliar do passado? Did. A teacher falou que eu vou inverter. Então, eu vou inverter, eu vou começar com o auxiliar. Depois vem o sujeito, depois vem o verbo principal, é a mesma coisa na forma negativa. Quando eu já estou usando o auxiliar do passado aqui, o verbo volta na sua forma normal, porque eu bati o olho no auxiliar, já sei que tempo verbal que está. Ah, teacher, mas eu quero colocar o did e o went. Erradíssimo, erradíssimo. Eu vou conjugar o verbo na sua forma no passado irregular, o regular apenas na forma afirmativa. Por quê? Porque na forma afirmativa eu não tenho auxiliar do passado, ok? Por que eu não posso esquecer o ponto de interrogação? Outra coisa, pessoal, o did não tem tradução quando usado como auxiliar. Quando usado como auxiliar, que é nesse caso aqui, ok? Então, olha só. Afirmativo.
verbo conjuga no passado, regular ou irregular. E negativo, interrogativo, como eu usei o did, o verbo volta na sua forma normal, ok? Sem segredo. Aí olha só, isso que a teacher está falando aqui, verbo to be. Vamos lá, agora nós vamos passar no pressos contínuos. Olha aí, acompanha aí no livro de vocês nessa aqui, ó, nessa tabelinha aqui, ó. Falando isso, vocês têm até que completar algumas coisas aí. Pressos contínuos. Então, olha só. O presso contínuo, a primeira coisa que vocês vão saber, tem que saber e relembrar. Aqui a gente vai usar o verbo to be no passado. Nós estamos falando de passado. Quais são os 3 verbos to be no presente? Am, is e are. No presente. Então, por exemplo, I am. Eu estava. He is. Ele estava ou ele era? Não. Voltou. I am. Eu sou ou eu estou? She is. Ela é ou ela está? Então, am, is e are é o verbo to be conjugado no presente. Presente. Nós estamos estudando passado. Quais são os 2 verbos to be no passado? Was e were. Lembre-se que cada sujeito eu vou usar um. Aqui a teacher trouxe para vocês só relembrar. Was eu uso para I, he, she e it. Were, you, we e they. Ok? Aqui tem uma observação muito importante que nesse tempo verbal, qual que é o auxiliar? Was e were. Então não precisa do did aqui, tá? Qual que vai ser o auxiliar? Was e were. Ok, galera? Então vamos lá. Aí é a mesma coisa, ó, na forma negativa. Was not or wasn't, were not or weren't, interrogativo. Eu vou inverter. Primeiro eu vou começar com o verbo to be no passado, depois o sujeito e o complemento certinho, tá? Então olha só, o pressos contínuos é um tempo verbal composto de was ou were, mas a forma de final do verbo principal ing. Então olha só, qual que é a forma, galera? Sujeito, verbo to be no passado, verbo principal acrescido de ing. Então vocês têm que voltar lá. Lembre-se que tem as regras do ing. Como que eu coloco ing? Ou eu só acrescento, ou eu tenho que tirar uma letrinha. Então, voltam lá para vocês verem, tá? Então, por exemplo, ó, o homem estava caminhando. Por que eu usei was? O homem. O homem não é ele? Ele não é he em inglês? Então, para he eu uso was. Qual que é a ação do sujeito aqui principal? Caminhar. Então, no verbo principal aqui eu vou acrescentar ing, ok? Para obter a forma negativa, basta acrescentar not depois do verbo auxiliar was ou were. Então, por exemplo, he was not ou wasn't, que aqui está na forma abreviada, going along the beach. Ele não estava correndo na praia. Então, por que aqui usei was? Porque aqui o sujeito é he. Teacher, eu poderia usar were? Poderia, galera? Não. Cada sujeito tem seu verbo to be. Depois do verbo to be, para mim fazer a negativa, eu coloco o not. Vamos fazer a negativa aqui dessa, ó. The man was not walking. Depois do verbo to be, eu acrescento o not, ok? Para obter a forma interrogativa,
a gente vai colocar o was ou were no início da frase. Então aqui vai ter aquela inversão, igual o did, lembra? Primeiro eu vou colocar o verbo auxiliar, depois o sujeito. Então galera, ó, preste atenção. Aqui, past contínuos, was e were, ok? Então eu vou começar com o verbo, olha só, auxiliar, depois o sujeito. Quando eu já pus o verbo auxiliar no início, não preciso repetir aqui. E o verbo principal acrescido de ing. O homem estava caminhando pela praia ao nascer do sol. Eu não posso esquecer o ponto de interrogação. Então olha só, vamos pôr essa frase aqui na forma interrogativa. É só iniciar com o was, the man walking. E o complemento da frase é o ponto de interrogação. É só inverter, ok? Então, olha só. Aqui a teacher trouxe para vocês relembrarem novamente, para não esquecer, tá? Aqui a teacher trouxe uma tabela para vocês comparar entre um tempo verbal e o outro. Leiam, tá? E present perfect, que é a última aí da tabela de vocês, que o auxiliar é o have e o has, ok? Então, olha só. O present perfect a gente usa quando queremos descrever uma ação que aconteceu no passado em um tempo indeterminado. Então, olha só. I have drunk milk. Eu bebi leite. Então, o que é a estrutura, pessoal? Já preste atenção aí, ó. Sujeito, o auxiliar do present perfect, que é o have ou has, o verbo, na sua forma aqui no passado, esse verbo ele é irregular, e o complemento da frase. Então, lá na tabela de vocês, vai ter lá verbo no infinitivo, no passado e no perfect, tá? Que é esse aqui. Então, olha só. Quando que eu bebi leite? Eu não sei, né? Não está indicado na oração, eu só sei que eu bebi leite. Não sei em determinado tempo. A estrutura, pessoal. Então, olha só. Sujeito na forma afirmativa. Have ou has. Participe passado. Então, por exemplo, ó. Sujeito. Jéssica. Has. Por que aqui eu coloquei has e não coloquei have? Espera aí que daqui a pouco a teacher trouxe uma tabela para vocês relembrarem. Estude. Lembra que estudar é o verbo regular. Eu só vou acrescentar ed. Anote. Como que ficou aqui, ó? Jéssica estudou muito. Ok? Então essa é a estrutura. Forma negativa. Pessoal, se vocês pegar o fio aí da meada, todos os tempos verbais são iguais nas estruturas. Vocês têm que saber sujeito, auxiliar, se está na forma negativa, eu vou colocar depois do auxiliar, o verbo, se eu vou acrescentar ing, ed, só prestar atenção no tempo verbal que está estudando, e as regras são as mesmas para negativa e interrogativa, ok? Então olha só aqui na forma negativa, sujeito, have ou has, depois do auxiliar eu vou acrescentar o not e o participio passado do verbo. Então olha só, então aqui eu vou falar Jéssica não estudou muito. Como que fica? Jéssica has not estude a lot. Eu só vou acrescentar o not depois do has. Tite, eu posso pôr em qualquer lugar aqui? Não, o not é sempre depois do auxiliar. Então, só para vocês terem em mente aí, ó, para vocês verem certinho. Em vez de eu falar has not, eu posso falar hasn't. Então, só para vocês terem em mente a forma abreviada aí, ó, onde eu coloco depois do auxiliar. Em vez de eu falar have not, haven't, tá? Aí, olha só, a interrogativa. Na interrogativa, como as demais, como a gente viu no início, did, depois a gente viu was ou were, eu só vou inverter. Aqui eu vou colocar a frase com o início com o auxiliar. Então, ó, have ou has, sujeito, particípio do verbo, ok? Então, olha só, has
mais Jéssica, mais student, que é o resto da frase, e o verbo, ok? Jéssica estudou muito, tá? Então, o que você não pode esquecer? Do auxiliar. Então, olha só, galera. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Se lá atrás, se eu coloco o did, o verbo volta na sua forma normal, aqui o verbo não volta na forma normal, mesmo estando com auxiliar, tá? Olham aí na tabelinha de vocês e completam esse quadro, tá? Entenderam? Então, olha só. Lembre-se de sempre usar o ponto de interrogação nas frases interrogativas. E lembre-se que a gente sempre inverte. E aqui a teacher trouxe para vocês relembrar quais sujeitos que eu uso has e quais sujeitos que eu uso have. Aqui está na forma interrogativa. Então, have. I, you, we, you e they. Has. He, she, it. Então, com essas três sujeitos, essas três pessoinhas no singular, terceira pessoa do singular, eu sempre vou usar has, tá? Lá no caso da Jéssica, que a teacher trouxe o exemplo, eu vou usar has, porque Jéssica é ela e ela em inglês é she, tá? Preste atenção quando o sujeito vier com o nome. Então, por exemplo, John. John é ele. Ele, em inglês, é he. Eu vou usar was. Eu falo assim, ó. My father and my brother. Meu pai e meu irmão. Não estou falando de duas pessoas? Eles. Para ele, como que é eles em inglês? They. Eu vou usar have. Preste atenção. The dog. The dog não é it. Se eu fosse trocar, eu vou usar has. Preste atenção, tá, galera? Então, ó, aqui só foi para lembrar, mesmo com auxiliar, o verbo fica na forma de particípio, tá? Não se esqueçam disso. Aí, olha só. Aqui a teacher trouxe para vocês verem, relembrar como que é a tabela de vocês no livro do ano passado, ou quem não tem, pesquisa na internet, tá? Então, olha só, vamos pegar o verbo to be, que é o mais conhecido. Infinitivo, to be, que vem o to. Passado simples, was ou were. Participio passado, been, que é isso que nós estamos estudando aqui com have ou has. Então, procura essa tabela na internet, galera, e aqui vem a tradução, tá? Aqui tem as três formas, ó, dos verbos irregulares. Quando for regular, é só acrescentar ed, de ou ied, tá? Dá uma pesquisada aí. Eu acho que são poucos verbos irregulares e mais de 9.000 verbos regulares, tá? Então dá uma pesquisada. A teacher só trouxe aqui uma base para vocês lembrarem como que é a tabela, tá? Aí aqui são as homeworks das pages. Aí, ó, page 3. Vocês vão completar. A to é pessoal, a 3. Vocês vão escrever as palavras opostas em inglês, tá? Number 4. Vocês têm aí palavras no box. Aí vocês têm até a letra F para fazer. Vocês vão encaixar cada palavrinha certinha, tá? Nenhuma se repete, nenhuma fica faltando. Page 4. Vocês vão fazer a to, completar aí com as palavrinhas também do box, tá? Nenhuma se repete, nenhuma fica faltando. Page 5. Não. 6 também não. 7. Olha só, tem um texto e aqui em cima do texto, ó, tem essas três frases, estão vendo? Aí cada início de frase, cada início de assunto tem uma linha em branco. Vocês vão completar qual que dessas três que encaixa em cada anúncio, tá? Nenhuma se repete, nenhuma fica faltando. Aí olha só, a Naime
É tudo com relação ao texto que está na página 7 e 8, tá? Aí, page 10, nós começamos aqui com a revisão. Vocês vão fazer a 1, a 2 e a 3. Então, a 1, quais são os 3 verbos que quais são os 3 tempos verbais que nós estudamos? Está na tabela lá embaixo. A 2, A, B, C. Tem a situação, eu quero que vocês escrevam. Por exemplo, a letra A, simple past. Letra B, present perfect. Qual o tempo verbal que está a dica, tá? Observam o exemplo, tá? Nenhuma se repete, nenhuma fica faltando. A 3 é para vocês completarem onde está esse tracinho. Eu acho que vocês já até completaram enquanto a teacher está dando aula, né? Bem facinho. Page 11. Vocês vão fazer a number 4, que é de vocês ligarem qual advérbio que corresponde a determinada situação. Vai ter mais de uma ligada, tá? A 5 é pessoal, tá? Number 1. Então, olha só. Essa daí, com essa palavra, galera, é aquela tabelinha que a teacher passou. Então, por exemplo, ó, base form, que é a base formal do verbo. Verbo do, que é o verbo fazer. Aqui todos os verbos são irregulares, então vai mudar totalmente a forma. Por isso que é bom vocês terem aquela tabelinha do ano passado em mãos. Qual que é o simple past? Do, did, mas aqui está como verbo fazer, não como auxiliar, tá? Past participe. Qual que é o particípio do verbo do? Done. Aí vocês vão achar, no caso a palavra, essas palavrinhas, tá? Ok? O que vocês fizeram, não o que já está feito. Então, no caso a palavrinha, vocês vão achar did e done, tá? Aos alunos que não têm o livro do ano passado, é só procurar na internet relação ou tabela dos verbos irregulares no passado e no particípio em inglês, tá? Que sai toda a relação, ok? Vocês façam bonitinho. Aí a page 12. A 2, vocês vão associar as colunas, a letra com a resposta, tá? A 3, tem a situação aí da frase. Aí entre parênteses está o tempo verbal, que é para vocês escreverem as frases. Escrevam o que vocês têm que observar aqui. Auxiliar, como que fica o verbo, se é negativa, se é interrogativa, presta atenção, ok? A page 13 é só de assinalar, tá? Vocês vão assinalar e completar em cima, ok? Page 14. Vocês vão fazer as sentenças. O que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão transformar as frases em interrogativo. O que vocês têm que ver aqui, ó? Qual que é o auxiliar, ou como está o verbo na forma afirmativa, e vocês vão escrever essa questão, essa frase na forma interrogativa. Tá? Então, por exemplo, a letra A, o verbo meet. Que tempo verbal que está esse verbo? Fala para mim. Ah, teacher, está no passado simples, porque ele é um verbo irregular. Já que a teacher quer que vocês escrevam na forma interrogativa, qual que é o auxiliar do passado simples? Did. O verbo sujeito, o verbo volta na sua forma normal, porque já tem o did, e eu não posso esquecer o ponto de interrogação. Então, aqui nesse exercício 5 da página 14, vocês têm que prestar atenção no verbo ou auxiliar que está aqui, ok? Lembrando que did, o verbo volta na sua forma normal, was ou were, have ou has,
não, tá? 6. Vocês vão escrever aí certinho, usando os parênteses, os verbos que estão em parênteses, não esquecendo do auxiliar. 7. Vocês vão sublinhar a correta que está aí em negrito, tá? Por exemplo, a letra A, leste ou go. Vocês vão circular ou sublinhar, tá? Page 15, 1 and 2, tá? 1. Vocês vão colocar o diálogo em ordem. Por exemplo, a primeira frase, a segunda frase, a terceira até a 7 em ordem. E a 2, vocês vão assinalar A, B, C. Só tem uma correta, vocês vão só assinalar. E a 3 é resposta individual, tá? Se alguém quiser fazer, pode fazer. Então, olha só, galera. Façam os exercícios com calma. Olha aquela tabela que está bem explicada. A Titi vai estar enviando os slides para a aula para vocês também verem. Vocês têm que relembrar tudo certinho. Cada tempo verbal tem o seu auxiliar. Cada tempo verbal o verbo fica numa forma, ok? Bons estudos, façam a tarefa que em breve a Titi vai estar enviando a correção. Só quero lembrar que quando a Teacher enviar alguma coisa no grupo, preste atenção o que é. Eu estou enviando as correções e os alunos perguntando se é atividades. Não é atividade, é correção. Então corrija esse livro para não ficar nada errado, tá? Bons estudos, galera. Estudem, tá? Pesquisem na internet qualquer coisa que vocês não souberem. Mente essa tabela desses verbos, ok? Bye, bye, um grande abraço, até a próxima. Fique com Deus, galera.